Os exercícios. 1, 2, 3. Daqui da nossa listinha, né? São 4. Oi. Consta de alguma coisa. Tal informação consta do livro, por exemplo. Transitivo indireto. Preposição de. O que é que nós temos ali agora na sequência? É o verbo atender, né? Isso aí. Então vamos lá. Gente, talvez eu agrupe a regra aqui no quadro de uma forma um pouquinho diferente, tá? Talvez eu agrupe de uma forma um pouquinho diferente, mas é exatamente a mesma regra que está no livro, combinado? Então olha só. Eu acho que assim como eu vou colocar aqui fica mais claro. Eu até sugiro que vocês... copiem a regra dessa forma. Eu tenho a impressão que ela, de que ela fica mais clara do que aquela que eu coloquei no livro. É assim, ó. Para o verbo atender, quando se referirem a coisas, são transitivos indiretos com preposição a. Quando se referirem a pessoas, podem ser transitivos diretos ou transitivos indiretos. Gente, conforme eu comentei, o que eu escrevi aqui é exatamente o que está escrito no livro, mas eu acho que assim fica mais prático de memorizar, tá? Aquilo ali deixa meio confuso, né? A regra do livro está certa, se vocês analisarem é a mesma coisa, mas eu acho que assim fica mais claro, né, para perceber os complementos aceitos para cada um deles, tá? Agora a gente vai ver exemplo, claro. Comparando, por exemplo, com os verbos pagar, perdoar e querer, né? Comparando com os verbos pagar, perdoar e querer, esse aqui funciona de forma inversa. Isso aí. Verbos pagar, perdoar e querer, quando se referem a coisas, são transitivos diretos. Né? Então tem que só lembrar que não segue o mesmo padrão. Nós diremos, por exemplo, atenda a porta, por favor. Né? Atenda a porta com acentinho de crase, porque estamos usando a preposição exigida pelo verbo atender quando se refere a coisa, mais o artigo da porta. E vamos supor que nós estejamos nos referindo a algum cliente, né? Uma situação qualquer, né, de relação com o cliente. Eu posso dizer atenda o cliente e posso dizer atenda ao cliente. As duas formas são consideradas corretas, não há uma que tenda, né, a ser melhor do que outra. Encontramos as duas em provas, as duas são cobradas também. Né? A clientela seria a... clientela, tu poderias usar sem o acento de crase ou com, porque a clientela é formada por pessoas, né? Então tu poderias dizer a sem o acento de crase, usando só o artigo, né, ou colocando também a preposição. Então tá bom. Verbo sobressair. Gente, esse verbinho está aqui meio, digamos assim, meio deslocado, tá? O verbo sobressair aparece no conteúdo de regência verbal, não porque ele tenha um problema de regência verbal. O que nós temos o hábito de acrescentar em relação ao verbo sobressair não é uma preposição, e sim um pronome reflexivo. Para que não se precise falar sobre essa regra de uma forma isolada, a gente encaixa aqui na regência. Por que eu estou dizendo que ele é deslocado? O que é que determina a regência? Se o verbo exige ou não uma preposição. Aqui a nossa preocupação não é o fato de ele exigir ou não uma preposição, mas de ele exigir um pronome reflexivo. Vamos ver o exemplo, a gente já vai captar, né, qual é a dúvida que acontece. Eu posso dizer, vamos supor, aquele aluno sobressaiu na redação, tá? O verbo é intransitivo. Quem sobressai, sobressai, fim de papo. Na redação, consequentemente, vai funcionar como um adjunto adverbial, né? O que parece estar faltando nessa frase? É o se, né? A gente tende a usar o verbo sobressair como reflexivo e dizer aquele aluno se sobressaiu, o fulano se sobressaiu, eu me sobressaí. Não, eu sobressaio, tu sobressais, ele sobressai, o fulano sobressai. Não tem esse se.
Então, na verdade, o verbo aparece aqui só para lembrar que não é reflexivo, né? Preposição ele nunca teve mesmo, porque é intransitivo, né? Mas ele não é reflexivo. Muito bem. Verbo proceder. Transitivo indireto com preposição a, pode ser transitivo indireto com preposição de e pode ser intransitivo também, dependendo do significado que a gente pretende. Transitivo indireto com preposição a, no sentido de iniciar, né? Procedemos à aula, poderíamos dizer, né? Iniciamos a aula, demos início à aula, né? Aí com preposição a. Gente, a forma cobrada, aquela que interessa para as provas, é essa primeira, tá? Nós vamos proceder a alguma coisa. Os outros exemplos ali, o que a gente tem? Transitivo indireto, proceder de, no sentido de originar-se, né? Ela procede de Porto Alegre, por exemplo, né? No sentido de ter origem. O que vocês pensaram aí de maldade? E intransitivo no sentido de não fazer, né, com o significado de não ter lógica o argumento de alguém, por exemplo, né, de não fazer sentido. Então eu poderia dizer, teus argumentos, né, teus comentários, tuas ideias não procedem, porque não tem lógica, não são comprováveis, não fazem sentido, né, aí como intransitivo. E o último, gente, eu coloquei só para lembrar que ele também tem uma outra habilidade. Que o verbo precisar é transitivo e indireto, nós todos sabemos, né? Ele é transitivo e indireto e exige preposição de. Não vou nem colocar exemplo porque isso é absolutamente óbvio, né? Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de apoio, isso nós falamos todos os dias. A gente só quer lembrar que o verbo pode ser transitivo direto, quando significa tornar preciso, determinar alguma coisa, né? Vamos supor, não souberam precisar, né, a hora do assalto, vamos supor, né? Não souberam precisar a hora do assalto, quer dizer, não souberam determinar, tornar precisa a hora do assalto. Só para lembrar que esse significado existe. Muito bem. Gente, nós vamos fazer os 2 exercícios de regência verbal antes de comentar alguma coisa a respeito de regência nominal, tá? Por quê? Eu quero fixar isso aqui muito bem. O primeiro exercício é até assim um pouquinho mais singelo, digamos, né? Um pouco mais simples, a gente só vai aplicar de forma direta a regra. Mas o segundo é de uma importância extrema. Quando eu comentei que haverá uma questão de regência verbal na prova, sabem do que eu estou falando, né? Já enxergaram, que bom. Quando eu comentei que haverá uma questão de regência verbal na prova, eu estava comentando sobre o segundo exercício. Eu vou ficar horas naquele exercício ali para a gente, né, fixar bem como funciona. Vamos lá então? Preencha os espaços, se necessário, com a preposição adequada. Tranquilo? Vamos fazer o primeiro. Letra A. Ela preferia passar fome a pedir favores aos parentes. Gente, o que o exercício está pedindo é que nós coloquemos preposições, tá? Claro, a gente pode querer colocar artigo, pronome, mas não aqui nesse exercício. Nesse vamos ser fiéis àquilo que está sendo cobrado, que é o que a gente tem que fazer em qualquer prova de português. Só preposição, então. Ela preferia passar fome a pedir favores aos parentes. Quem foi que exigiu essa preposição? O verbo preferir, né? Ela preferia o quê? Passar fome. A quê? A pedir favores aos parentes, ok? Se houver acento de crase, eu vou comentar com vocês. Mas nesse caso, já podemos determinar. Por que não ocorre crase ali? Isso, o a aparece antes de verbo. Jamais ocorre crase antes de verbo, né? Gente, e por que jamais ocorre crase antes de verbo? Faz sentido essa regra. Por que não ocorre crase antes de verbo? Porque antes do verbo nunca vai aparecer um artigo, né? Se a crase, na maioria dos casos, ocorre pela soma de preposição mais artigo, o artigo feminino nunca vai aparecer antes de um verbo. Então, qualquer a antes de verbo é sempre preposição. Tá legal. Letra B. Ontem assistimos a 2 palestras sobre poluição ambiental.
Ontem assistimos a 2 palestras sobre poluição ambiental. Esse a que nós colocamos é a preposição exigida pelo verbo assistir no sentido de ver, né? Tá. Eu quero comentar, gente, sobre um detalhe importante em relação a questões de crase. Olha só. Tá, nós combinamos que nesse exercício a gente só vai acrescentar a preposição, né? Ontem assistimos a 2 palestras. Bom, esse a é só a preposição exigida pelo verbo assistir. Mas a minha pergunta é, vamos imaginar uma outra situação fora do exercício, tá? Eu posso dizer que nós assistimos às 2 palestras, pode? Sim, né? Assistimos às 2 palestras. E aí o que vai ter que ocorrer? Crase. As 2 formas são corretas. Quando a gente vai lidar com questões de crase, né, em que são deixadas aquelas lacuninhas, tem que observar porque muitas vezes cabem as 2. Eu vou acabar escolhendo uma forma ou outra, né, pela combinação das outras lacunas, tá? Mas até encontrar aquelas que vão fechar, né, o ato de completar as lacunas, eu vou pensando sempre nas 2 possibilidades. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda? Na primeira, a gente usou apenas a preposição. Na segunda, a gente resolveu, além da preposição, colocar o artigo. Qual das 2 é a melhor? Sei lá, né? As 2 são corretas. Na nossa letra B, vamos deixar só a preposição, porque foi o que a gente combinou, né? Tá. Letra C. A omissão do proprietário implica nada. A omissão do proprietário implica sua responsabilidade pela infração. Minha sugestão agora é que vocês risquem a lacuna. Risca a lacuna. Esse aí é o verbo implicar no sentido de trazer algo como resultado, acarretar, né? A omissão do proprietário implica sua responsabilidade pela infração. Tá? Letra D. Gente, o verbo, já comparem as letras D e E. O verbo é informar. Isso quer dizer que haverá 2 complementos. Como é que nós vamos agir com essas frases de forma bem prática? Vamos procurar o que já existe na frase e colocar aquilo que está faltando, né? Tá muito bem. O presidente informou. Agora eu vou procurar lá depois dos reitores ali, ó. De que o assunto já estava sendo discutido. Bom, de que o assunto já estava sendo discutido é algo funcionando como objeto indireto. Se é algo funcionando como objeto indireto, a gente vai acrescentar alguma coisa? Nadinha. Riscaremos a lacuna. Então, o que vai acontecer? O presidente informou. Ele informou quem? Os reitores. De que o assunto já estava sendo discutido. Certinho? Frase seguinte. A única diferença é que não apareceu a preposição de lá no segundo complemento. Então, se não tem preposição no outro complemento, precisamos colocar. Agora nós diremos, o presidente informou aos reitores que o assunto já estava sendo discutido. Lembrando, o presidente informou a quem? Aos reitores. O que o assunto já estava sendo discutido. Não esqueçam que o mesmo verbo nunca pode exigir 2 diretos ou 2 indiretos. Isso vale para todos os verbos da língua portuguesa, não só para esses que a gente viu aí na listinha, tá? Letra F. O jovem assistia a todos os julgamentos, pois aspirava às mesmas funções do pai. Isso, vamos colocar um acentinho de crase naquele as ali. Vocês já têm um as que é o artigo. Basta colocar um acentinho de crase. Aspirar no sentido de almejar, desejar, com preposição. Então, basta colocar um acento de crase na palavra as que já está ali. Ok? Letra G. O governo assistirá às populações flageladas. Agora não vai, né? Porque agora eles não vão ver as populações flageladas. A gente espera que eles deem assistência. Então não tem preposição. Então, nadinha. Riscamos a lacuna.
Perdeu. Quer dizer, até 2012 está valendo. Todos esses com 2 Es, né? E quaisquer palavras com O também. Tá, letra H. Cláudio jamais desobedeceu às ordens de seus superiores com crase. Precisamos colocar a preposição que o verbo desobedecer sempre exige. Preposição a. Muito bem. Letra I. Sei perfeitamente onde você pretende chegar ou aonde você pretende chegar. Aonde você pretende chegar, quem pretende chegar a algum lugar. Tudo juntinho, daí vira uma palavra só, né? Letra J. Ele não costumava atender aos pedidos dos pais. Atender quando se refere a coisa, transitivo indireto. Ele não costumava atender aos pedidos dos pais. Letra K. Tu já foste à usina do gasômetro? Crase. Aquele a que está ali é o artigo da usina. Nós colocaremos a preposição a, crase. Bom, o verbo da próxima frase, jamais me esquecerei aquela visão. O verbo é esquecer. Quando os verbos são esquecer e lembrar, o que eu tenho que observar? Se eles estão acompanhados ou não do pronome reflexivo. Neste caso, ele está acompanhado. Isso quer dizer que deveremos colocar preposição de. Preposição de vai se unir com a palavra aquela. Resultado, jamais me esquecerei daquela visão, né? Jamais me esquecerei daquela visão. Letra M. Todos pareciam ter esquecido o acordo. O verbo esquecer, nesse caso, não está acompanhado de pronome reflexivo, então também não haverá preposição. Todos pareciam ter esquecido o acordo. Letra N. Não te perdoarão a dívida? Vai assentir de crase ou não? Não, porque a gente está perdoando dívida, né? Dívida não é gente. Aquele a que está ali é só um artigo. É. E letra O, responda às questões que seguem. O que acontece ali? Crase. Colocaremos preposição junto com a palavrinha as, crase. O primeiro complemento são as questões, né? Que seguem é que é uma oração adjetiva de questões. E observa, esse que aparece na letra O é pronome relativo, só se fosse uma conjunção integrante logo após o pronome que. A conjunção integrante introduzindo a oração que completa o responder. Se eu tirasse aquela oração adjetiva, o que eu teria, né, ia ser responda às questões. Tudo bem? Tá? Então, na letra O, acentinho de crase. Gente, para o exercício 2, eu vou completando, vou colocando com vocês aqui no quadro as opções. Inclusive, nós vamos tentar, quando possível, colocar uma opção a mais. A gente vai usar todos os pronomes relativos possíveis para cada frase. Tá? Nos 2 primeiros casos não teremos muitas escolhas, porque quando o pronome cujo é aplicado, ele é insubstituível. Então vamos lá. Complete os espaços com a preposição adequada. Gente, por que eu comentei que disso aqui, isso aqui vocês vão encontrar na prova? Regência verbal cobrada com pronome relativo é algo bem exigente, digamos assim, né? Só tem habilidade para lidar com essas questões quem está estudando mesmo, tá? Onde eu vou procurar, né, a resposta? Como é que eu vou saber se existe preposição antes do pronome relativo ou não? Eu sempre vou procurar a resposta no verbo posterior.
Primeiro verbo posterior, às vezes é um nome, né? Mas na maioria das vezes é um verbo. Então tá, nesse caso o que a gente vai dizer? Precisamos de um chefe a cujas ordens todos obedeçam. É isso, né? Por que a cujas ordens todos obedeçam? Porque quem obedece, obedece a alguma coisa. O verbo obedecer exige preposição a, conforme nós vimos. Ah, então quer dizer que se eu escrever precisamos de um chefe cujas ordens todos obedeçam, a frase está errada? Erradíssima. Letra B. Gente, observem quem é o verbo depois do cuja. É hospedar. A gente falou sobre esse verbo hospedar? Não. Se não existe uma regra especial, onde eu vou buscar a resposta? Aqui. Quem se hospeda em algum lugar. Então, percebem como é que funciona? Existem alguns verbos problemáticos. Se a gente trabalhou com os verbos problemáticos, vamos prestar atenção na regra. Se não, quer dizer que a regência que eu uso é a adequada. Foi o que aconteceu com o verbo hospedar, né? Quem se hospeda em. Então, vou apresentar-lhe a pessoa em cuja casa me hospedei. Tá bom. Antes de mais nada, quero pedir que vocês acrescentem na letra C um S no verbo conquistará, lá no fim. Conquistarás. Está faltando um S ali. Comeram um S. Eu comi um S, alguém comeu um S, não sei quem comeu S, mas alguém comeu. É pelo estudo que conquistarás, oposto, blá blá blá, que aspiras. Tá? Tudo segunda pessoa. Muito bem. Gente, verbo aspirar. Quem aspira, aspira a. Então, é pelo estudo que conquistarás, oposto a que aspiras. Bom, a partir daqui é que eu quero criar outras possibilidades. Eu sei que naquela frase ali vocês têm o pronome que, tá? Mas vamos supor que ele não estivesse ali e que eu pudesse usar o pronome qual. Não, já quero fazer o treinamento sempre com outra possibilidade de pronome. O que ia acontecer? É pelo estudo que conquistarás o oposto ao qual aspiras. Gente, lembrando, nós já falamos sobre essa característica do pronome relativo qual. Vamos lembrar. Essa preposição é a mesma que estava aqui. É a preposição exigida pelo verbo aspirar. Quem é este artigo? É o artigo correspondente, neste caso, à palavra posto. Antes dos pronomes relativos qual e quais, sempre haverá um artigo. Sempre haverá um artigo. As duas formas são corretíssimas. Tá? Então a gente sempre que puder vai usar mais de uma possibilidade. Ok? Letra D. A fazenda, blá blá blá, que fomos ontem pertence a um amigo. O primeiro verbo posterior ao pronome relativo é fomos. Quem vai a algum lugar. Então, primeira opção, vamos manter sempre essa ordem, tá? A fazenda, a que fomos, porque quem vai a algum lugar. O que vai ocorrer com o pronome qual agora? Crase, porque eu vou somar a preposição mais o artigo da fazenda. E eu poderia usar o pronome onde nesse caso? A gente só pode usar o pronome relativo onde quando se refere a lugar. Essa fazenda é um lugar, né? Então, ainda poderíamos dizer a fazenda aonde fomos. As três seriam corretas. Eu acho que é importante fazer isso porque nós vamos lembrando a diferença de estrutura entre elas. Né? O resultado semântico é o mesmo. Tá bom, letra E. Calma aí que eu não virei a folha. Devemos respeitar as pessoas com... Bom, ali na frase vocês têm o pronome quem. É uma opção. O que mais eu poderia fazer? Devemos respeitar as pessoas com quem convivemos. Poderíamos dizer, devemos respeitar as pessoas com que convivemos. Também é uma opção correta. Ou ainda devemos respeitar as pessoas com as quais convivemos.
Aqui a gente percebe ainda mais claramente a diferença entre usar que e qual, né? Porque o artigo aqui não apareceu e aqui ele fica evidente. F. Os livros de que preciso são estes, ou os livros dos quais. Vamos para cá. Bom, o verbo que aparece ali é consigo lembrar. A locução verbal é consigo lembrar. Numa locução verbal, quem vale é o último. Lembrar. O verbo lembrar, nesse caso, está acompanhado de pronome reflexivo? Não. Vai alguma preposição? Não. Então, o que é que nós podemos dizer? O número que não consigo lembrar, ou o número o qual não consigo lembrar, né? Preposição não vai, mas artigo vai. O qual não lembro, está correto. O número qual. Não é tão habitual, né? Letra H. Olha só, o verbo é presenciar. Quem presencia, presencia alguma coisa. Então, o jogo que presenciamos e, de novo, o jogo o qual presenciamos. Sem preposição. Letra I. Gente, analisem bem assim o sentido dessa frase, né? A mesa, blá blá blá, que nos sentamos, fica no fundo do salão. A gente vai sentar assim, ou a gente vai sentar assim. Assim, né? Vamos ser mimosos, né? Então nós vamos nos sentar à mesa, na verdade, né? Então a mesa a que nos sentamos, ou ainda a mesa a qual nos sentamos. É aquela... Se eu disser que eu sentei na mesa, não é uma frase errada, porque a pessoa pode sentar em cima da mesa, né? Mas se eu quiser me sentar à mesa para fazer uma refeição, assim tem que acontecer. Sim, na expressão sentar à mesa, sim. A mesa, nós poderíamos dizer onde, mas daí a gente sentou em cima da mesa. Pode ser? Dizer a mesa em que sentamos é a mesma coisa que dizer a mesa onde sentamos. Mas daí só tem que ficar claro que tu te sentaste em cima dela. Para fazer, eu sentei aqui, ó. Eu não sentei na mesa. A mesa, mas mesmo assim, tu te sentaste, tu tá dizendo, o verbo que está, eu entendi. Tu poderias dizer assim, ó, a mesa onde ficamos é em tal lugar. Tá. Mas aí o sentar vai necessariamente querer dizer que tu sentaste em cima dela. Mas se fosse ficando, daí eu entendi. A mesa pode ser um lugar dentro, né, de um salão, uma festa, enfim, né? O verbo sentar é que não se adapta nesse caso. Letra J. Não são muitas as pessoas. Eu posso dizer em que confio. Olha só, eu poderia dizer em quem confio, ou ainda nas quais confio. Gente, se nós entendemos por que todas essas estruturas aconteceram, nós estamos muito bem, obrigado. Tá? Porque isso aqui de alguma forma vai ser cobrado, ou como questão de crase, ou como questão de regência, ou questão de pronome relativo, né? Vocês sabem, isso é sempre presente. Tá, nós vamos voltar uma paginazinha e eu quero comentar sobre regência nominal com vocês, só olhando o que está escrito ali no livro, tá? Vamos voltar uma paginazinha. E a gente vai falar 5 minutos sobre regência verbal. Nominal, desculpa. Depois me ajuda a ligar essas coisinhas.
Tá, olha só, regência nominal. Gente, uma boa notícia, uma bela notícia. Nós dificilmente cometemos deslizes de regência nominal. Isso quer dizer o quê? Não precisa estudar para regência nominal. O que nós devemos fazer? Ver alguns exemplos, né? Comentar sobre alguns exemplos, mas não é algo que precisa ser sistematizado, combinado? E é completamente o oposto da verbal. Para verbal, a gente tem que estudar, aplicar. Para nominal, os erros... Se eu caísse aqui, vocês não iam rir, né, gente? Claro que não, né? Para regência nominal, os erros, assim, né, são muitíssimo raros, tá? Então, vamos lembrar qual é a diferença só de regência nominal e regência verbal. Na regência verbal é o verbo que exige uma preposição. Na regência verbal é um nome. Quais nomes especificamente? Vocês têm ali substantivo, adjetivo ou advérbio. Aí vamos olhar aquele exemplo que está ali, ó. Este assunto é análogo ao anterior, né? Ao anterior é um complemento exigido pela expressão, pela palavra análogo, que é um adjetivo. Então é regência nominal só porque foi, né, um nome que exigiu. Na verdade, qual é a função sintática da expressão ao anterior? Complemento nominal, né? Uma expressão preposicionada que foi exigida por um adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato, tá? Aí eu vou sugerir que em algum momento vocês deem uma olhada para essa listinha aqui, mas realmente assim, né? Não se preocupem. O que as cobras? Gente, várias vezes eu quero falar provas e cobrar ao mesmo tempo, e aí sai cobra, entendeu? O que não deixa, né? Eu posso completar a frase, né? O que as provas cobram? Vocês entenderam? Eu queria dizer isso. As provas cobram, não as cobras. O que as provas cobram? O reconhecimento a respeito de uma preposição ter sido exigida por um verbo ou por um nome. Isso sim é importante, né? Se é um verbo, eu já vou saber que funciona como objeto indireto. Se é um nome, aí pode ser complemento nominal, adjunta de nominal, enfim. Então, diferenciar. Se a expressão preposicionada foi exigida por um verbo ou por um nome, isso é importante. No caso da regência nominal, sem preocupações, tá? Como as pessoas não erram muito, também não cai muito em prova, né? Vocês sabem disso. Oba, crase, assunto novo. E esse aqui, Ricardo querido, tu sabe o que a gente tem que fazer? Não sei se eu apertar aqui, se ele vai viver ou... Ah, deu, estava ligado, já, obrigado. Então vamos para a crase. Falei que a gente ia ver crase hoje. Ai. Muito bem. Gente, crase, assunto importante, né? Principalmente para redação, tá? Aquilo ali é uma figurinha que eu achei, não tenho nada contra, né, qualquer loja aí, se alguém é dono ou trabalha, mil perdões, né? É só o exemplo que me interessa. Já vamos comentar sobre ele. Bom, questões de crase são, assim, né, frequentadoras de provas de português, digamos. Mas eu não posso dizer que é uma questão certa, que é o que a gente fala, por exemplo, a respeito de regência, de nexos, pontuação, né? Ela é bem provável, tá? Agora, para a redação, a gente sabe, né, que necessita. Pensem bem assim, ó, na redação, tá? Somando aspectos gramaticais. Eu falo isso, gente, não é para ser desagradável, embora eu acabe sendo, é para que vocês realmente percebam, né, e constatem, se é que já não constataram, a importância dos acentinhos, né? Pensa bem, se em no mínimo 20 linhas, tá, eu errei 5 acentos e 2, tá, vamos diminuir esse número de erros, errei 2 acentos e 2 de crase, já é um estrago que eu fiz, e gente, é um estrago que não vale a pena.
Porque regra de acentuação é barbada e regra de crase é barbada. Se eu tiver que perder ponto na redação, que seja por algo que vale a pena, né? Sei lá, uma construção mais complexa de um período, porque o meu conteúdo não atingiu o nível que eles esperavam, mas não por causa do acentinho, né? E às vezes a gente sabe, um pontinho faz a diferença. Então, cuidado, né, com esses detalhezinhos gramaticais. Fazendo essa análise, a acentuação é ainda mais importante que a crase. Por quê? Porque eu vou precisar mais vezes decidir se a palavra tem acento do que, né, se a palavra é acompanhada ou não de acento de crase. Bom, então tá, né, gente? A partir com crase, tá bom? Não. Coloquei esse exemplo porque nós encontramos isso aqui muitas vezes, né? Na maioria das situações as pessoas colocam, né, o acento em a partir. Eu não sei por quê. Elas pensam assim, ó, será que tem ou não tem? Ah, deve ter, né? Gente, no caso de crase, nós podemos usar o mesmo sistema da vírgula. Na dúvida, não utilize. Claro, nós estamos estudando para não precisar usar uma regra absurda dessas, né? Mas no dia a dia, sei lá, não estou ali muito afim de pensar. Na dúvida, será que tem ou não tem? Não tem. A probabilidade de eu errar é bem menor, tá? Aqui a gente sabe que não tem, por quê? Porque não ocorre crase antes de verbo, comentamos antes, inclusive, nunca haverá um artigo definido, um artigo feminino, né, definido antes de verbo. Muito bem. Gente, o que nós veremos com esses primeiros exemplos são os casos em que a crase pode ocorrer, são os motivos para a crase ocorrer. Eu ainda não vou falar em regra, combinado? A gente ainda não vai sistematizar como descobrir se ocorre ou não. Eu só quero mostrar. A gente sabe que na maioria das situações ocorre crase pela soma de preposição mais artigo. Tá, mas em que outras circunstâncias ocorre, né? É o que a gente vai lembrar, tá? Então, muito bem. Por que pode ocorrer crase na maioria das situações? Nós já sabemos, soma de preposição mais artigo. Depois nós vamos lembrar aquela história de trocar por palavra masculina, enfim, né? Isso aqui é o que acontece em 90% dos casos. Também pode ocorrer crase pela soma da preposição. E, gente, o primeiro A numa situação de crase é sempre a preposição, tá? Isso pode fazer diferença na hora de eu tomar uma decisão. O primeiro A é sempre uma preposição, sempre. Ela é que vai se unir a outros As, tá? Então ela pode se unir ao A que começa as palavras aquele, aquela ou aquilo, como na frase ele se refere àquela aluna, por exemplo, né? Logo veremos como é que a gente faz para descobrir se ocorre. Eu só estou lembrando em que circunstâncias ela pode ocorrer. Bom, isso aqui nós já conhecemos. Pode ocorrer crase pela soma da preposição exigida pelo verbo posterior, né? Mais o artigo correspondente ao substantivo anterior. E também pode ocorrer crase pela soma da preposição mais um pronome demonstrativo. Agora, né, a gente vê exemplo, não com o pronome demonstrativo aquele ou aquela, mas com os demonstrativos a e as, né? Isso a gente trabalhou lá no início do conteúdo. Agora sim vamos falar de regra, tá? Vimos um panorama em que situações a crase pode ocorrer. Antes de aplicar essa regrinha aqui, eu queria comentar sobre duas outras circunstâncias, tá? Muito bem, gente, uma forma bem prática assim de lidar com crase, em vez de decorar coisas, visto que ela faz sentido, né? Em vez de decorar coisas, é analisar o gênero da palavra seguinte. É o primeiro detalhe que a gente vai observar, né? O gênero da palavra seguinte. Dessa forma, nós já vamos conseguir eliminar horas e horas de trabalho, entende? Vou pensar no gênero da palavra seguinte. Existem 3 possibilidades. Gênero feminino, gênero masculino e existem palavras sem gênero também, né? Então tá. Nesse primeiro caso aqui, jamais vai ocorrer crase, por quê? Qual dos 2 As nunca vai aparecer antes de uma palavra masculina? O artigo. Então este A aqui é apenas uma preposição. A gente já viu que crase na maioria das circunstâncias é soma de preposição mais artigo.
Eu não somei este A com nenhum outro, portanto não tem por que colocar um acento para mostrar que aconteceu uma soma, que não aconteceu, né? Aqui, gente, ó, não conte isso a ninguém. Ninguém é uma palavra sem gênero, impossível de ocorrer crase também. Em vez de eu decorar classes gramaticais, eu vou simplesmente analisar o gênero. Ninguém não tem gênero. É claro que nunca vai aparecer um artigo feminino antes de uma palavra sem gênero. Quem é este A? Apenas uma preposição. Não houve união de As, portanto, não tem por que ocorrer crase. Tá, então já havia a possibilidade com a palavra masculina, com a palavra sem gênero, e se for uma palavra feminina? Bora, vamos pra cá. Para termos certeza de que ocorre crase, devemos substituir a palavra feminina por outra masculina correlata. Um pouquinho de cuidado com isso, né? Gente, o que quer dizer masculina correlata? Se eu tenho um substantivo, eu devo trocar por um substantivo. Se eu tenho uma palavra singular, eu devo trocar por uma singular. Se eu tenho uma plural, eu devo trocar por uma plural. Qualquer mudançazinha pode alterar, né, todo o processo ali dentro da frase. Tá? Se diante da palavra masculina aparecer ao, é sinal de que ocorre crase. E isso faz todo sentido, não faz? Ó, ao, o que é? Preposição mais artigo, né? Tá legal. Então vamos analisar o primeiro exemplo. Ele trabalha em uma clínica que se dedica à recuperação de alcoólatras. Tá. Eu tenho aqui a palavra recuperação, que é uma palavra feminina. Se em algum momento eu ficar em dúvida a respeito de a palavra ser feminina ou não, isso é bem normal, tá, gente? Para decidir, o que é que eu faço? Tiro a palavra da frase. A recuperação dele foi ótima e não o recuperação, né? Aí, se a dúvida pintar, eu já sei, tá, determinar tirando a palavra da frase. Tá. Trocar a palavra recuperação por uma masculina não vai ser a coisa mais óbvia do mundo, assim, né? Tá, vocês já devem ter pensado em alguma possibilidade. Já pensaram? O que a gente poderia usar ali legal? Quanto mais tiver a ver com o contexto, melhor, né? Tratamento? Excelente ideia. Tá. Agora, gente, pensem bem. Se não aparecer nada legal na hora, o que a gente faz? A gente tem que ter um plano B, um plano C, né? Tu não vai ficar ali horas pensando que palavra que eu vou colocar no lugar daquela maldita, né? Então, vão aqui algumas sugestõezinhas, tá? Se vocês acharem uma que tem a ver com o contexto, aproveitem. Por quê? Porque daí o ouvido vai reconhecer mais facilmente. O ouvido não, nesse caso, porque ninguém vai falar nada, né? Mas o cérebro vai perceber mais claramente, tá? Agora, não achei uma palavra contextualizada. Vão aqui, gente, duas sugestões de coringas, tá? Talvez vocês já tenham aprendido outras sugestões de coringas e todos eles são perfeitos, né? Eu só estou aqui, né, trazendo dois. A palavra problema se adapta bem a várias situações, assim, tá? E eu não sei se vocês conhecem o fuki-fuki. O fuki-fuki, gente, é uma regrinha muito antiga. Algum professor em algum lugar do passado inventou e ficou, entende? E o fuki-fuki é legal por quê? Porque ele não significa nada. Ou qualquer coisa que a gente queira. Ele é um coringa, tá? Agora eu vou fazer o teste com as 3 palavras naquela frase e a gente vai ver como as 3 funcionam. O que interessa não é a palavra. O que interessa é o que aparece antes dela. Então vamos lá. Ele trabalha em uma clínica que se dedica ao tratamento. Perfeito. Ele trabalha em uma clínica que se dedica ao problema. Perfeito. Ele trabalha em uma clínica que se dedica ao fuki-fuki. Perfeito. O que importa é que antes da masculina, seja qual for, aparece ao. Eu tive um aluno num curso aí que trocava sempre por elefante. Senhora, posso trocar sempre por elefante? Pode, né? A pessoa escolhe a palavra que quiser. Aí tudo aceita se botar uma palavra pode ser qualquer palavra masculina com a mesma característica. Mas, se tiver a ver com o contexto, vai ser mais fácil para perceber se aquilo faz sentido ou não, entende? Tá? Então, não vamos aplicar o fuki-fuki toda hora. Não é assim, tá? Tenta uma palavra que tem a ver com o contexto. Não achou, aí tudo bem. Tá? Não é oba-oba, assim, também. Tudo bem. Gente, essa regra aqui, ó, eu comentei antes com vocês até informalmente, ela é maravilhosa. Vocês já devem ter percebido isso na vida, né? Ela, inclusive,
pode ser aplicada em circunstâncias nas quais nós não estamos muito habituados a aplicá-las. Só há uma situação em que ela não funciona de verdade. Na última regra de crase que nós veremos, que diz respeito às palavras casa, terra e distância, tá? Para aquelas 3 palavras ela não funciona. Para todas as outras, se a gente achar uma palavra masculina para colocar no lugar, a resposta é confiável, tá? Isso é impressionante. Bom, vamos para os 2 próximos exemplos. Gente, para lidar com situações em que aparecem pronomes relativos e pronomes demonstrativos, a gente vai usar uma regrinha especial, tá? Então, olha só, vamos lá. Toda vez, isso que eu vou ver agora com vocês é uma forma para facilitar, né, o trabalho com essas frases. Se vocês pensarem gramaticalmente no motivo para o acento de crase, vocês vão chegar ao resultado, mas talvez na hora da prova vocês não tenham tempo para isso, não estejam com vontade, né? Então é um jeitinho mais prático, tá? Bom, toda vez que a ou as estiverem antes de que, qual, quais ou de, em vez de trocar o substantivo feminino posterior, que é o que a gente sempre faz, nós vamos trocar quem? Nós vamos trocar o substantivo feminino anterior, tá? Substantivo anterior feminino. Gente, por quê? Por quê? Por quê? Tem lógica. Por que nesses casos nós temos que trocar o substantivo anterior? Porque pronomes relativos se referem a palavras anteriores. Vamos aplicar no exemplo. A posição a qual aspiro depende de meus esforços, tá? Tô aqui, encontrei o a antes de qual, vou trocar o primeiro substantivo feminino anterior, vou trocar a posição por cargo. E aí eu vou ler a frase e vou observar o quê? Se aqui no lugar desse a aparecer ao, quer dizer que ocorre crase. Mesmo sistema, só que eu estou trocando a palavra anterior. Eu diria, o cargo o qual aspiro depende de meus esforços, o cargo a qual aspiro depende de meus esforços, ou o cargo ao qual aspiro depende de meus esforços? Ao qual. Muito bem. Como apareceu ao, ocorre crase lá em cima. Agora, se eu enxerguei a frase e na hora já percebi, está ocorrendo crase porque o verbo aspirar no sentido de almejar exige preposição, somou com o artigo feminino anterior, se tudo isso acontecer, parabéns. Esse último exemplo diz respeito a um pronome demonstrativo. Ó, gente, aqui é um exemplo de pronome demonstrativo. Vamos ver por quê. Esse acento de crase aqui é a soma de uma preposição, porque a gente combinou que o primeiro a é sempre preposição, mas este outro a não é um artigo, é um pronome demonstrativo. Vamos ver como reconhecer isso. Sua prova está curiosamente igual à do vizinho. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o primeiro substantivo feminino anterior. Quem é? Prova. Vou trocar prova por teste. E agora eu vou ler a frase toda com teste. Seu teste está curiosamente igual ao do vizinho. Vamos ver o que aconteceu. Seu teste está curiosamente igual ao teste do vizinho. Quando a palavra retoma uma anteriormente, né, anunciada na frase, ela é um pronome demonstrativo. Ninguém vai perguntar isso, né? Só para a gente reconhecer. O que nós vamos ter de decidir é se ocorre crase ou não. Então, a ou as, antes de que, qual, quais ou de, troca a palavra anterior e vê se no lugar do a aparece ao. Se aparecer ao, ocorre crase. Se aparecer qualquer coisa diferente, não ocorre. Essas primeiras regras, gente, são as mais importantes, né? Como vocês já devem, claro, ter suposto pelo que a gente comentou em relação à abrangência dessa primeira aí, né? Em muitas gramáticas a gente encontra primeiro todos os casos em que não ocorre crase. Tu vai ver um conteúdo para observar quando aquilo não acontece, né? Então isso fica lá para o fim. Primeiro vamos ver como descobrir se ocorre crase ou não. Tudo bem? Pode apagar? Pode apagar não? Trocar? Ó,
Outra situaçãozinha que, se eu quiser pensar por alguns minutos, eu chegarei ao resultado. Pensar gramaticalmente, né, eu digo assim, o porquê de ocorrer crase ou não. Mas se eu quiser uma forma mais prática, tudo bem também, o que interessa é acertar. Olha só. Aqui ocorre crase pela soma de preposição mais pronome demonstrativo. Primeiro vamos analisar gramaticalmente. Está ocorrendo crase aqui pela soma, olha só de quem, gente? Preposição, porque o primeiro A é sempre preposição, com o A da palavra aquele, aquela ou aquilo. É só para não dizer, entreguei os pareceres a aquele funcionário, né? Tá, mas como decidir na prática se ocorre crase ou não? Observem que aqui o artigo não existe, né? Por isso que pode ocorrer crase com a palavra aquele, que é masculina. Porque não importa se é aquele, aquela ou aquilo, todos começam com A, né? Tá, agora, forma prática. Quando eu tiver aquele, aquela ou aquilo, vou trocar por este, esta ou isto. Tá? Vou trocar por este, esta ou isto. O que vai decidir se ocorre crase ou não é o fato de aparecer um A aqui. Se aparecer um A, ocorre crase lá na palavrinha aquele. Eu diria, entreguei os pareceres este funcionário? Não, né? Entreguei os pareceres a este funcionário. O fato de aparecer este A aqui determina que ocorre crase lá em cima. O que nós fazemos ao usar essa regra? A gente separa a preposição do pronome demonstrativo, né? Um exemplo em que o A não aparece. Recordei aquele dia, vamos supor. Eu trocaria aquele por este e não apareceria o A. Eu diria, recordei este dia. Olha, não existe assim uma regra formal, mas dizer eu me recordei de alguma coisa é possível também. Não é um verbo assim que apareça normalmente na lista de regência, mas ele pode ser usado com essa regência também. Eu me recordei daquele dia. 99% de chance que sim. Confirmarei. O fato é que as duas são certas, né? Por que ele não aparece na lista? Eu me recordei do resultado da prova. Eu recordei o resultado da prova. As duas seriam consideradas corretas. Mais uma situaçãozinha aqui de substituição. Na verdade, gente, o que nós estamos usando aqui? Nós estamos usando regras de substituição, né? A gente está analisando circunstâncias em que pode ou não ocorrer, dependendo da frase, dependendo da situação. Não estamos falando sobre casos em que sempre ocorre ou que nunca ocorre, né? Substituição dos verbos, substituição do verbo ir pelo verbo voltar. O princípio dessa regra é o verbo ir. Você já deve ter ouvido falar naquela frase, quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase pra quê? Isso faz sentido, gente, é legal, ó. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase pra quê? O princípio é sempre o mesmo. Preposição mais artigo, preposição mais artigo. Só preposição, só preposição. Iremos à Alemanha. Quem vai à Alemanha volta da Alemanha. Gente, isso tudo ocorre por quê? Porque alguns nomes de localidades aceitam artigos femininos, outros não aceitam artigos e outros aceitam artigos masculinos. Por exemplo, Portugal. Portugal aceita artigo? Eu posso falar, o Portugal é legal. Não, né? Eu diria simplesmente, Portugal é legal. Como não aceita artigo, não tem como ocorrer crase, né? Por isso, quem vai a Portugal volta de Portugal, né? Brasil é um exemplo de nome de localidade que aceita artigo masculino, né? O Brasil. Muito bem, gente, essa regra aqui é tranquilinha, dificilmente traz problemas, né? Eu não preciso lidar com nomes de localidades necessariamente. Se a frase fosse, iremos à praia, eu posso trocar o verbo ir pelo verbo voltar. Quem vai à praia volta
da praia. Tá, tranquilo. Referindo-se a nome de localidade, existe essa OBS. Gente, probabilidade de ela ser cobrada minúscula, não é uma coisa importante na vida de uma pessoa. Tá? Eu agora não lembro, assim, sei lá, pelo menos nos últimos 10 anos, alguma prova que tenha cobrado isso, tá? Mas, né, dos outros 10 eu não lembro, tá, gente? Mas, enfim, vamos lá, né? Se resolverem cobrar, a gente vai saber o que fazer. Se o nome da localidade não admitir artigo, que é o caso de Portugal, tá? Teoricamente, não ocorre crase com aquele nome de localidade. Mas, se ele estiver determinado, caracterizado de alguma forma, a crase vai ocorrer. Aqui está o especificativo desse nome de localidade. Se eu usar o ir e voltar, vamos ver se vocês concordam que essa regra funcionaria. Não acho que ela é muito segura. Acho que é mais seguro pensar no especificativo. Nome da localidade está especificado, ocorre crase. Trocar o ir pelo voltar, não sei se traria segurança. Quem vai a Portugal do vinho do Porto, volta da Portugal do vinho do Porto. Não sei se nós pensaríamos nisso, né? Eu acho o seguinte, aquilo que vai depender, né, de considerações na hora da prova, né, se puder ser evitado, melhor. Agora, claramente nós percebemos que do vinho do Porto é uma caracterização de Portugal, então não tem erro, vai ocorrer crase, pronto. Tá? Então tá. Agora, gente, começaremos com as circunstâncias em que ocorre crase obrigatoriamente. E aí, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei, nós já estamos cansadinhos, né? Nós já não aguentamos mais. Mas eu vou pedir para vocês marcarem, tá? Loucamente, essa parte aqui da crase obrigatória para locuções adverbiais. Gente, a maioria das questões de crase que aparecem nas provas cobram duas coisas. O quê? O que nós vimos até agora, a análise, né, de ocorrer crase antes de palavra masculina, antes de palavra sem gênero ou antes de palavra feminina. A gente já sabe o que fazer nos 3 casos. Se for masculina não ocorre, se for sem gênero não ocorre, e se for feminina a gente troca pela masculina, ok? Tá, já sabemos como lidar com isso. E nas locuções adverbiais. Em algum momento eu já devo ter comentado que tudo que é adverbial é muito importante para nós, né? Por quê? Porque a gente usa muitos adjuntos adverbiais. Gente, eles fazem parte da nossa fala, né, e da nossa escrita. Advérbio, locução adverbial, adjunto adverbial, oração adverbial, tudo isso nós usamos com frequência. Observem ali algumas locuções adverbiais. Vamos ver. Até aqui, gente, ó, são locuções adverbiais. Vamos reconhecer. Locuções adverbiais com núcleos femininos, né? Então tá. Deixa eu comentar uma outra coisa que ajuda. Locuções adverbiais vão demonstrar 3 circunstâncias. E nós vamos reconhecer todas elas agora. Lugar não. Tempo, né? Tá, vamos reconhecer. As claras, por exemplo. Os fulanos conversavam às claras. As claras é uma locução porque tem mais de uma palavra, ok? Adverbial porque indica uma circunstância. Qual circunstância nesse caso? Modo. E por que a crase é obrigatória? Porque o núcleo é uma palavra feminina. Eles conversavam às escondidas, né? Locução adverbial indicando circunstância de modo novamente. Nós chegaremos à noite. Locução adverbial indicando circunstância de tempo. Agora, vou fazer um parêntese e depois eu continuo. Quero falar sobre essa primeira frase aqui, ó, tá? Ele chegou à noite e saiu às 6 horas. Vocês têm que decidir se ocorre crase nessa frase ou não, tá? O que vocês podem fazer? Normalmente existem vários caminhos. Primeiro, vocês vão olhar isso aqui e vão dizer: isso aqui é uma locução adverbial indicando circunstância de tempo, por isso a crase é obrigatória. O núcleo é feminino, eu sei que a crase é obrigatória. Ou então, vocês vão olhar para isso aqui e não vão lembrar essa regra. O que se pode usar se vocês não lembrarem a regra? Assim, ó, eu estou lidando com uma situação de crase e não tenho noção do que está acontecendo ali. Eu não sei quem é aquilo ali. Não me lembrei. O que eu posso fazer? Trocar por uma palavra masculina.
vou trocar... Primeiro vamos tentar achar uma que tenha a ver com o contexto, principalmente no caso das locuções adverbiais, tá? Vou trocar noite por entardecer, pode ser? Qual seria o resultado? Ele chegou ao entardecer, apareceu ao, ocorreu crase, comprova que ocorre crase aqui. O fuque-fuque, no caso das locuções adverbiais, é perigosíssimo, tá? Por quê? Porque aqui é mais difícil trocar por palavra masculina. O que eu quero dizer é, se eu achar uma palavra legal e ficar convencida de que aquilo fez sentido, eu posso confiar no resultado. Gente, olha as escondidas, seria quase impossível achar uma palavra masculina sem fuque-fuque. Não ia nos convencer, né? Ó, eles conversavam às escondidas, tá? Sei lá, eu vou trocar por cantos, vamos supor. Eles conversavam aos cantos? Bom, fez um sentido, né? Apareceu aos, ocorre crase. Mas pode ser um pouquinho perigoso. Por isso a regra das locuções adverbiais é ainda mais significativa, né? Oi? A palavra distância entra lá naquela última regrinha, de casa e terra. Né? Regrinhas especiais. Resumindo, a gente acho que não vai conseguir ver hoje, mas resumindo é assim, ó, se estiver especificada ocorre crase, se não estiver especificada não ocorre, ela vai aparecer. Ela é uma locução adverbial, mas há particularidades. Tá? Bom, olha só, às vezes vou ao cinema, às vezes. Também não é muito fácil de trocar, né? Aos momentos, sei lá. Bom, vire à direita. Vire à direita. Aqui seria mais fácil, eu poderia trocar a direita por lado. Vire ao lado, né? Apareceu ao, ocorre crase. O que eu estou querendo mostrar? Primeiro que a gente deve reconhecer as locuções adverbiais, né? Às vezes indicando tempo, à direita indicando lugar, à primeira vista indicando modo, né? Amor à primeira vista é o modo como ele aconteceu. Eu estou à toa caminhando pelas andradas, né? Locução adverbial indicando modo. Em relação ao hífen, agora, isso não vai ser cobrado porque está no jogo da nova ortografia, né? Na verdade, só vai permanecer essa forma aqui. E a gente é que vai ter que descobrir o contexto, né? Mas como era ou pode ser até dezembro de 2012. À toa sem hífen é locução adverbial e significa sem rumo, sem destino, sem orientação, né? Locução adverbial. E à toa com hífen significa sem importância. Então, eu fiz um trabalhinho à toa, né? Ou quando a gente diz que alguém é um sujeitinho à toa, sabe? É assim, sem importância, né? Sei lá. E isso aqui vai sumir. Quem poderá nos ajudar para diferenciar o significado? O contexto. Tá, mas por enquanto ainda existe. Então por isso que aqui, né, como aqui a gente está falando só de locução adverbial, olha só, à vontade, quando nós dizemos para alguém, fique à vontade, né? À vontade, locução adverbial indicando modo. Voltando para o nosso exemplo e já aproveitando para falar sobre horas. Uma regrinha bem prática, em vez de ter que pensar que é uma locução adverbial indicando circunstância de tempo com núcleo feminino, que é que dá para fazer? Sempre trocar qualquer hora por meio-dia. Meio-dia é uma hora masculina. Então, troco qualquer hora por meio-dia. Ele chegou à noite e saiu ao meio-dia. Apareceu ao, ocorre crase. Certo? Bom, aí, gente, temos como segunda divisão dessa regra, e bem menos importante comparando com a adverbial, as locuções prepositivas. Quais são as locuções prepositivas? Essas três aqui na listinha. À espera de, à procura de e à frente de. Gente, uma comparação, vamos fazer uma comparação. Não há possibilidade de a pessoa querer decorar as locuções adverbiais, porque elas são infinitas, tá? Então, temos que reconhecer, ponto. Locuções prepositivas, a gente tem ali meia dúzia, tá? Aqui estão as três mais cobradas, tá? Por que locuções prepositivas? Locuções, porque tem mais de uma palavra, e prepositivas, porque terminam com uma preposição. Aqui.
E ocorre crase porque os núcleos são palavras femininas. Agora, vamos analisar esse exemplo aqui, ó. Ele continua à procura de emprego, tá? Vamos supor, gente, que eu não lembre essa história de locução prepositiva. O que eu sempre posso tentar quando eu não lembrar? Trocar por uma palavra masculina. Vou trocar procura por, sei lá, vou trocar por encontro, né? Vou tentar alguma coisa que tenha mais ou menos a ver. Ó, ele continua ao encontro, ele continua ao aguardo, poderíamos pensar assim. O fato é que apareceu ao, comprova que ocorre crase. E as duas últimas, gente, são locuções conjuntivas. Por que locuções conjuntivas? Porque terminam com uma conjunção. Essas duas locuções conjuntivas nós já conhecemos de outros carnavais, né? Aproveitando o assunto carnaval. A gente conhece isso aqui como nexos, são os nexos proporcionais, né? E lá na listinha aparecem com crase. Existe inclusive uma versão masculina do nexo proporcional que é ao passo que, o que confirma a existência da crase, se a versão masculina tem ao, né? Dá para pensar nisso também. Muito bem. Vamos a mais uma regrinha de crase obrigatória e aí a gente para. Pelo menos encerramos essa fase aí, né? Ah, meu Deus do céu. Bom, o que essa regra aqui, né, traz de diferente em relação às outras, tá? Essas palavras aqui, gente, não precisam aparecer e mesmo assim provocam crase. Do que nós estamos falando, né? Pensem bem, a gente não pode ficar imaginando palavras nas frases, né? Se nós ficarmos imaginando palavras nas frases, nunca mais nós vamos saber se ocorre ou não. Então, nós vamos sempre lidar com a frase que está ali escritinha. Nesse caso, excepcionalmente, as palavras não precisam aparecer e mesmo assim, né, vão provocar a sua ocorrência. De que palavras estamos falando? Das expressões a moda, a maneira, editora, sociedade, ou algum nome que tenha aparecido antes, alguma palavra qualquer que tenha aparecido antes, que foi o que aconteceu no exemplo ali do sua prova está curiosamente igual à do vizinho, né? A gente está dizendo sua prova está curiosamente igual à prova do vizinho. Aí isso vai ficar explícito. Nesse caso aqui, gente, nós não estamos dizendo que ele canta para o Renato Russo, né? Nós estamos dizendo que ele canta a moda de Renato Russo. Essa expressão a moda de, a maneira de, né? Querem dizer, essas duas expressões querem dizer o quê? Ao estilo de. A gente pode usar essas expressões, né, para se referir à forma como alguém escreve, à forma como alguém se veste, à forma como alguém canta, enfim, qualquer coisa que uma pessoa possa fazer na vida. E o que mais nós enxergamos, na verdade, são formas de preparar determinados pratos, né? Vamos provocar a fome até não aguentar mais agora. Por exemplo, né, bife à milanesa. Logo bife à milanesa. Com S ou com Z? Será que tem alguém que não gosta de bife à milanesa? É com S. Uhum. Gente, por que é bife à milanesa? Porque é bife à moda de Milão. Olha que coisa chique. Arroz à grega para acompanhar o bife à milanesa, né? Arroz à grega, porque é arroz à moda grega. E, já vou parar de falar, em algumas circunstâncias a gente encontra a expressão, quando é a moda da casa, né? A expressão inteira daí. Filé à moda da casa, por exemplo, pizza à moda da casa, né? Daí a expressão inteira aparece. E esse último exemplo, daí nós vamos lá. Li o livro da página 2 a 43, ó, nome anteriormente citado. Li o livro da página 2 a página 43. Para convencer de que ocorre crase, nós poderíamos trocar página por capítulo. Li o livro do capítulo 2 ao capítulo 43. Então tá, né, professora? Chega por hoje.